Depois de 3 meses em Curitiba, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está de volta a Bangu, no Rio de Janeiro. Na Argélia, maior acidente aéreo da história do país deixa 257 mortos. Por incrível que pareça, há sobreviventes. E em ritmo de Copa do Mundo, Jason Derulo libera clipe da música tema do Mundial. As estreias dessa semana no cinema estão aqui para você escolher. Ça te va comme ça? Tu vas prendre ça, ça va te soulager. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Os corpos das 21 pessoas que morreram durante uma tentativa de resgate no complexo prisional de Santa Isabel, no Pará, começaram a ser identificados. Quem tem os detalhes pra gente é Emerson Tchalian. 11 corpos vieram para o IML de Castanhal, onde nós estamos, cidade a cerca de 70 quilômetros de Belém. 6 desses corpos já foram identificados, reconhecidos e liberados para as famílias. Entre eles está o corpo de Guardiano Santana, de 57 anos, o agente penitenciário que morreu nessa troca de tiros. Foi o único funcionário que morreu no tiroteio. No total, 13 dos 21 corpos já foram identificados, reconhecidos e liberados para as famílias. No início da noite, a Superintendência do Sistema Penitenciário divulgou o número de presos feridos, que ainda não havia sido divulgado. São 13 presos feridos na tentativa de fuga, 9 deles sem gravidade. 4 estão internados em hospitais da região e o quadro de saúde deles é estável. Emerson Tchalian, de Castanhal, no Pará, para o Leitura Dinâmica. Na Argélia, 257 pessoas morreram na queda de um avião. Essa tragédia foi a maior do tipo na história do país. Veja com a correspondente Érica Abreu. Estas são as primeiras imagens logo após a queda da aeronave modelo Ilyushin 76 de fabricação russa. O avião tinha acabado de decolar da base militar de Bufarik e o destino era Tindouf, na fronteira da Argélia, com o Saara Ocidental, no sudoeste do país. Entre os mortos estão 26 membros da Frente Polisário, movimento de independência do Saara Ocidental, centenas de bombeiros, equipes de defesa civil, militares e curiosos chegaram rapidamente ao local do acidente. Moradores contam o que viram. Eu estava em casa quando ouvimos uma forte explosão. Quando chegamos ao local do acidente, encontramos corpos espalhados pelo chão. Um desastre completo. Ele caiu primeiro por cima da asa e pegou fogo depois de atingir o chão. Eu só tive tempo para fazer uma oração. O Ministério de Defesa da Argélia emitiu uma declaração expressando condolências aos familiares das vítimas no pior desastre da aviação argelina. Érica Abreu, de Londres, para o Leitura Dinâmica. O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu que ele também estava entre os mais de 87 milhões de usuários que tiveram os dados explorados pela consultoria Cambridge Analytica durante ações de campanhas políticas da empresa. No segundo dia de depoimento, nesta quarta, no Congresso americano, Zuckerberg negou ter vendido as informações dos usuários e se comprometeu em criar novas ferramentas de inteligência artificial para eliminar as fake news, além de aumentar o efetivo de segurança para mais de 20 mil pessoas. Dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia anunciaram que os 3 jornalistas equatorianos que foram sequestrados em março na fronteira entre os países foram mortos durante uma tentativa frustrada de resgate. A informação, divulgada na internet, ainda não foi confirmada por autoridades. O grupo de guerrilha havia pedido a liberdade de militantes presos pelo governo em troca dos reféns que trabalhavam para o jornal El Comércio. Na Bolívia, pelo menos 8 pessoas morreram e 13 ficaram feridas com a explosão de um caminhão de dinamites dentro de uma mina. O acidente foi na capital La Paz, quando dezenas de trabalhadores estavam lá. O veículo explodiu a 200 metros de profundidade. Os artefatos seriam usados para criar novos dutos de escavações.
O governo americano ameaçou bombardear a Síria em resposta ao suposto ataque químico que aconteceu na cidade de Duma no último fim de semana e que repercutiu no mundo todo. A Rússia respondeu, claro, de imediato, diz que vai derrubar qualquer míssil dos Estados Unidos em território sírio. Marcelo Medeiros tem os detalhes. Em uma mensagem no Twitter, o presidente Donald Trump pediu para a Rússia se preparar, porque mísseis bacanas, novos e inteligentes estariam indo para a Síria. O secretário de Defesa americano, James Mattis, não confirmou se haverá um ataque aéreo, mas disse que os Estados Unidos estão prontos para isso. O Ministério de Relações Exteriores russo respondeu no Facebook. A porta-voz do setor disse que os mísseis que Trump irá jogar vão destruir as provas do suposto ataque com armas químicas e questionou se seria essa a intenção do americano. Já o presidente Vladimir Putin manteve um tom apaziguador e afirmou que a situação atual do mundo é preocupante. A situação do mundo está ficando mais caótica. Mesmo assim, esperamos que o senso comum prevaleça. O governo americano está em contato com a França e o Reino Unido, seus principais aliados, para coordenar os próximos passos de um provável bombardeio. Oficiais dos Estados Unidos afirmam que Donald Trump quer uma resposta à Síria que garanta que Bashar al-Assad não voltará a usar armas químicas contra civis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 70 pessoas morreram no suposto ataque químico na cidade de Duma, em Guta Oriental, último reduto rebelde na Síria. A OMS quer ter acesso à área para confirmar o que ocorreu. A guerra civil já deixou mais de 500 mil de mortos. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. E olha, na Espanha, um brasileiro foi condenado a 8 anos de prisão por participar de uma célula terrorista ligada ao grupo Estado Islâmico. O grupo tinha tirado várias fotos já de pontos turísticos, onde planejava promover ataques. Kaique Luan Ribeiro Guimarães, de 24 anos, era de Goiânia. Ele foi preso em 2014 quando tentava atravessar a fronteira da Bulgária com a Turquia a caminho da Síria. Em uma carta de despedida deixada para a namorada, o Kaique chegou até a dizer que estava partindo para uma guerra santa e por uma causa maior. A mãe dele fala que vai recorrer agora à sentença, pois o filho estaria apenas de férias na Turquia. Vamos ver agora as produções que chegam aos cinemas nesta quinta-feira. Quando um macaco gigante, um lobo voador e um crocodilo monstruoso atacam uma cidade, a melhor forma de combatê-los é chamando The Rock. Em Rampage, Destruição Total, o ator é um primatologista que luta para conseguir um antídoto e salvar o mundo das criaturas geneticamente modificadas. Naomi Harris e Jeffrey Dean Morgan também estão no elenco. A personagem de Eva Green exagera na hora de perseguir a autora Delphine. Sozinha e abalada emocionalmente, a escritora aceita viver com a fã, mas vai percebendo que foi um grande erro. Ela é obcecada por ela. Nesse novo filme de Polanski, as duas vão viver uma tensão que mexe com o psicológico delas. E talvez com o seu também. Tu vas prendre ça, ça va te soulager. O diretor francês traz mais uma vez a esposa como protagonista. Já é o 5º filme do casal. C'est comme si tout s'était éclairé. C'est sur elle que je dois écrire. A diretora Carolina Jabor é a responsável por levar um filme brasileiro às telonas nessa semana. Em Aos Seus Olhos, um professor de natação é acusado em redes sociais de beijar um dos alunos. Enquanto ele sofre um linchamento virtual, a gente embarca num drama para descobrir se ele é ou não inocente. Eu acho compreensível que eles estejam assustados. Eu estou assustado, Ana. E olha o elenco, tem Daniel de Oliveira, Malu Gali e Marco Rica. Nessa quinta, leitura vai exibir uma matéria exclusiva com o pessoal, hein? Não vai perder. Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra você. E olha, o americano CeeLo Green cancelou os 3 shows que faria aqui no Brasil em abril e maio, junto com a brasileira Isa. O problema seria a logística na passagem aqui pela América Latina. O músico também não vai participar do festival Curitiba, que é no Paraná, no dia 5 de maio. Os clientes, então, que quiserem reembolso, deverão solicitar a devolução do dinheiro até o dia 7 de maio. Agora, para quem fez compra online no cartão de crédito, o estorno será feito automaticamente.
Mais uma performance inusitada da banda Metallica. O grupo divulgou um vídeo do show que fez na cidade de Stuttgart, na Alemanha. E conheceu? A canção é Major Tom, do cantor alemão Peter Schilling, um clássico dos anos 80 que retrata bem aí o astronauta do álbum Space Oddity, de David Bowie. O cover foi interpretado pelo baixista Robert Trujillo, como na versão original, em alemão. A cantora americana Janelle Monáe entrou na onda do empoderamento feminino nesse clipe aqui, de Pink. A produção, que conta com a participação da atriz Tessa Thompson, é parte de uma série de vídeos feitos para apresentar o álbum Dirty Computer. A liberação completa é no dia 27 desse mês. Novas também do DJ Diplo. Colorblind, uma parceria com o rapper novato Lil Xan, é uma das 6 faixas que o produtor musical lançou no mês passado com um mini álbum chamado California. Vamos ouvir um trechinho. Legal, gente, a Copa do Mundo se aproxima e o clima do campeonato já começa a contagiar, né? Jason Derulo lançou nessa quarta-feira o clipe da música tema do torneio, intitulado de Colors. O vídeo aí da canção mostra uma grande mistura de raças, com direito à exibição das bandeiras dos países que vão participar da Copa, enfim. E uma versão ainda remix com o cantor colombiano Maluma, que tem feito maior sucesso, chega em breve. O público já está ansioso também. E agora há pouco também, pela Copa Sul-Americana, o Fluminense venceu o Nacional Potosí por 3-0. Ainda pelo torneio continental, o Bahia fora de casa perdeu para o Blooming 1-0. Na Copa do Brasil, o Internacional bateu Vitória 2-1 placar. E pela Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors empataram 1-1. Depois do Palmeiras divulgar imagens internas da arena do clube e afirmar ter provas de interferência externa na decisão da arbitragem sobre o pênalti contra o Corinthians, a Federação Paulista rebateu. Por meio de nota, a entidade afirmou que Dionísio Roberto Domingos, diretor de arbitragem, estava legitimado a permanecer no entorno do gramado, onde ficou durante a partida toda, e que nem ele, nem nenhum diretor teve qualquer influência na decisão do árbitro. O comunicado diz ainda que a gravação palmeirense não prova interferência alguma. A federação também lamentou a ação e informou estar atenta aos pedidos do Verdão sobre a gravação de áudios dos juízes e o uso do árbitro de vídeo. Opção técnica. Esse foi o motivo de Diego Souza, principal reforço do São Paulo para a temporada, não ter sido relacionado para o duelo contra o Rosário Central, que é válido pela Copa Sul-Americana. O tricolor encara os argentinos nesta quinta-feira fora de casa. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de lei que permite o saque integral do FGTS por trabalhadores que pedirem demissão. Atualmente, apenas os demitidos podem retirar o dinheiro. Agora, se não houver recurso para que o tema vá ao plenário do Senado, o texto seguirá direto para apreciação na Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal adiou para essa quinta-feira a decisão sobre o pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Num primeiro momento, os ministros decidiram por 6-5 que nem iriam analisar a solicitação da defesa. O argumento majoritário foi de que os advogados deveriam ter entrado com um novo habeas corpus, já que o documento em questão foi impetrado antes da condenação do petista. Na sequência, os ministros decidiram, no entanto, votar a possibilidade de o habeas corpus ser concedido de ofício, ou seja, por iniciativa da própria Corte. A sessão foi suspensa com um placar de 4-1 desfavorável a Palocci. O único que votou a favor da soltura do ex-ministro até agora foi Marco Aurélio Mello. Pois é.
Sérgio Cabral já está de volta ao Rio de Janeiro depois de cumprir pena em Curitiba por quase 3 meses. O ex-governador foi levado por volta das 8 horas da noite ao Instituto Médico Legal e depois para a cadeia pública de Jericinó, que fica em Bangu. O retorno ao Rio de Janeiro foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, condenado em 5 sentenças a mais de 100 anos de prisão. Olha que beleza! Por corrupção e lavagem de dinheiro, Cabral ainda responde a outros 22 processos na Justiça. A Federação Nacional dos Policiais Federais afirmou que o pedido de transferência do ex-presidente Lula da sede da PF em Curitiba para uma repartição militar não tem respaldo da categoria. Em nota, a entidade diz tratar-se de um movimento apressado que geraria aí custos aos cofres públicos e também uma enorme demanda de pessoal. A iniciativa partiu do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Paraná. Segundo a entidade, a permanência do ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba tem causado transtornos. Os policiais reclamam principalmente do acampamento de apoiadores do petista, que foi montado ali perto da superintendência. Mas há outras razões também. Nós recebemos relatos, inclusive foi feita uma ata notarial sobre um dos relatos de intimidação, um dos nossos filiados, um delegado de Polícia Federal, que foi intimidado, que está sendo intimidado diretamente ao ir e vir para sua casa. A defesa de Lula não quis se pronunciar sobre o caso, mas a presidente nacional do PT postou um vídeo na internet com a posição do partido. Nós queremos afirmar que qualquer situação envolvendo o presidente Lula, inclusive de transferência de local, só vai ser feita a partir de uma negociação detalhada e responsável com os seus representantes jurídicos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que não vai perder nem um minuto, não vai perder tempo não com o pedido de parlamentares que querem agora, olha só, a gente incluir Lula no meio do nome deles. No Senado, Eunice Oliveira se reuniu com a cúpula do PT nessa quarta-feira, mas afirmou que não tratou desse assunto não. A estratégia dos petistas é inspirada no discurso do ex-presidente antes de ser preso, quando falou que mais Lulas vão nascer no país enquanto ele estiver detido. O movimento começou em São Paulo, onde 4 vereadores apareceram com o nome de Lula no painel da Câmara Municipal. Em Brasília, a ideia partiu do deputado Léo Brito. Uma atitude em protesto contra uma condenação que nós consideramos que é injusta, contra uma prisão que nós consideramos que é injusta. Os pedidos foram encaminhados por ofícios. O líder do PT na Câmara passaria a assinar Paulo Lula Pimenta. E a senadora e presidente do partido adotaria Gleisi Lula Hoffmann. A oposição, claro, ironizou. Devo colocar Sérgio Olímpio Moro, ou talvez Major Bolsonaro Gomes. Chega a virar piada, às vezes, a política no nosso país, né? Mudando um pouquinho de assunto, Marcelo Odebrecht disse nessa quarta-feira, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, que quanto mais ele falar, mais vai complicar a situação do ex-presidente Lula. A afirmação de Marcelo Odebrecht foi feita em resposta à defesa de Lula. Cristiano Zanin reclamou a Sérgio Moro que o trabalho dele estava sofrendo restrições. Segundo o advogado, como ele não teve acesso ao computador de Odebrecht, somente os e-mails selecionados pelo empresário estariam constando do processo. Zanin então pergunta a Marcelo quantos e-mails ele havia analisado. Olha, eu já devo ter encaminhado mais de 3 mil e-mails, entendeu? Eu digo o seguinte, é melhor que a defesa Lula fique com os e-mails, porque quanto mais eu vou, mais complica a vida dele. Justiça Federal negou o pedido de prisão preventiva de pessoas próximas a Michel Temer, acusadas de envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. A decisão envolve o advogado José Yunes e o coronel aposentado João Batista Lima Filho, amigos do presidente, além do ex-assessor e deputado Rodrigo Rocha Loures, flagrado saindo de um restaurante com a famosa mala de dinheiro. De acordo com as investigações, o MDB formou um núcleo político para cometer crimes contra empresas e órgãos públicos. Também foram negadas as prisões de outros envolvidos que já estão detidos por conta da Lava Jato. Os ex-deputados Eduardo
Cunha e Henrique Eduardo Alves, além do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Vamos falar mais um pouquinho de música, porque o rapper Projota completou 32 anos de idade nessa terça e, para comemorar, ele divulgou o clipe ao vivo de Pique Pablo. A apresentação também conta aí com um grupo de rap Raicas. O single é do álbum novo dele, que foi batizado de A Milenar Arte de Meter o Louco. E o Leitura também manda, então, um feliz aniversário especial aí ao Projota. E a gente encerra hoje com imagens da primavera na China, onde milhares de hectares estão tomados por flores da espécie peônia. Olha só que imagem bonita, gente. Esses cenários aqui, muitos montados estrategicamente, claro, atraem milhares de turistas nessa época do ano. Olha só, achei muito bonito. Uma boa noite para você, bom descanso. Amanhã tem mais.